Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que há um histórico de crise na saúde do estado do Amazonas, por alguns problemas, na minha opinião. Primeiro, por uma hiperconcentração da média e da alta complexidade na cidade de Manaus. Você não tem hospitais de média e alta complexidade nas cidades polos, então toda a demanda de média e alta tem que ser transferida para Manaus. A segunda questão é uma questão que pouca gente fala, mas que ela é fundamental. Talvez ela seja mais relevante nessa crise, que é o fato de que a Prefeitura de Manaus tem cobertura de atenção básica de saúde apenas em 34% da população. O que acontece quando você não tem cobertura de atenção básica? Quando você não tem cobertura de atenção básica, que é a responsabilidade da Prefeitura, o hipertenso ele não recebe o medicamento regular dele, de uso contínuo, acaba infartando e vai para a média e alta complexidade. O diabético não recebe o medicamento dele, não tem a visita do agente comunitário de saúde ou do médico da família regularmente, ele acaba virando renal crônico. Se você for nas unidades hospitalares do estado do Amazonas, se tirar a Covid, a grande maioria dos leitos estão ocupados por doentes crônicos agudizados, por conta dessa fragilidade da rede de atenção básica de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. E óbvio que você agrega a isso um grave problema de gestão, porque dinheiro não falta na saúde do Amazonas. Eu sou da época que eu era deputado estadual, que 24,98% do orçamento chegou a ser gasto com saúde. Hoje deve ser gasto aproximadamente 19%. Nós estamos falando de 2 bilhões de reais. Então, não dá para dizer que falta dinheiro. Nós temos um grave problema de gestão na saúde pública do estado do Amazonas. Então, eu agregaria os 3 fatores: hiperconcentração da média e alta complexidade em Manaus, fragilidade da rede de atenção básica da Prefeitura e problemas de gestão que geram como consequência corrupção, desvio de conduta, porque onde a gestão é ruim, a porta está aberta para a corrupção. Olha, eu tomo muito cuidado hoje de não fazer julgamentos como fazia no passado. Se você perguntasse isso para o Marcelo do passado, eu sairia a esculachar todo mundo. Mas eu acho que a maturidade vai aprendendo, vai nos ensinando a ter mais responsabilidade. Nós tivemos um problema sério no Brasil inteiro, tanto que não é um caso isolado de Manaus. Nas grandes pandemias, qual é a alternativa? É uma coordenação nacional. Se você pegar, vamos pegar a AIDS. Nenhum estado consegue comprar medicamento para AIDS. A União, o Ministério da Saúde, que compra todo o medicamento para AIDS e distribui conforme a demanda dos estados. Quando iniciou a pandemia do Covid, o que se esperava era que o Ministério da Saúde concentrasse essa compra, pelo menos, dos insumos mais essenciais. Máscara, álcool gel, respiradores, oxímetro. Se eles tivessem EPIs, se eles tivessem concentrado isso, nós teríamos menos problema. Como não houve essa concentração e estava difícil a compra no mercado, você abriu margem para sobrepreço e, quando tem sobrepreço, abre margem para corrupção. Eu espero a conclusão dos trabalhos da Polícia Federal, porque eu acho que o trabalho da Polícia Federal ele é descontaminado de interesses políticos. A Assembleia já vivia numa crise com o governo do Estado, então não dá para dizer que ali não tem uma contaminação política, efetivamente tem. Eu espero a conclusão dos trabalhos da Polícia Federal, com a certeza de que, se houve algum desvio de conduta num período de Covid, num período de tanto sofrimento para o povo do Amazonas, as penas têm que ser duríssimas. Eu permaneço fazendo um apelo, eu estou escrevendo inclusive um texto para publicar novamente, dizendo o seguinte, que o Amazonas não pode se entregar. O que a gente está vivendo é muito triste. Nós vivemos uma pandemia completamente sem coordenação, pelo contrário, nós vivemos numa pandemia em que os agentes públicos, as autoridades, de quem se esperava unidade, busca de consenso, trabalho sinérgico para encontrar soluções, na verdade resolveram brigar no meio e brigar não pela pandemia, mas brigar pela disputa de poder no meio da pandemia. Era o presidente da Assembleia contra o governador, o Tribunal de Contas brigando de um lado, o Ministério Público brigando de outro, então um conflito quando o que a população precisava era de unidade, de união. E, infelizmente, no pós-pandemia, parece que vai arrefecendo a crise maior do corona aqui no estado do Amazonas, mais uma vez a gente precisa de unidade. Precisa de unidade para quê?
para criar um ambiente sadio para que a atividade comercial, a atividade industrial retome. Porque se diminuir os efeitos sanitários da pandemia, os econômicos e os sociais ainda são gravíssimos. Então, nós estamos afundando o nosso Estado por interesses políticos que a população não tem nada a ver com isso. A população não quer saber da briga com o governador, com o presidente da Assembleia, não quer saber o porquê disso, não quer saber o porquê que o Tribunal de Contas questiona o governador, não quer saber porque que o Ministério Público se mete numa ação que não deveria se meter porque a investigação era federal. A população não quer saber disso. A população sofre as consequências disso sem ser agente desses conflitos. Então, acho que a nossa classe política, e o fato de eu estar distante, de eu não estar pensando em disputar eleição nenhuma, me permite isso, precisam de um pouco mais de juízo, de um pouco mais de responsabilidade. As disputas políticas são naturais, mas elas não podem ter como vítima a população. Olha, eu vou me levar pelas decisões do tribunal. O tribunal tem questionado algumas medidas tomadas durante a CPI, mas as coisas estão funcionando, bem ou mal. As decisões do tribunal são respeitadas, quando é para parar, para, quando é para retomar, retoma. Então, eu não vejo nada fora da normalidade institucional. Então, primeiro isso. Em relação aos processos de impeachment, o que eu diria é que há algo de inusitado nos processos de impeachment, que é o fato de que todos os pedidos são contra o governador e o vice. Você não tem nenhum pedido só contra o governador. E você não tem, na história da República Brasileira, nenhum processo de impeachment, nem nos estados, nem nos municípios e nem na União, contra o prefeito e o vice, o governador e o vice, ou o presidente e o vice. Você sempre tem um processo de impeachment contra o titular do poder, o suplente, que é o vice, se assumir, aí cometer algum desvio de conduta, aí responderá um novo processo de impeachment. Agora, isso é inusitado. E óbvio que, por ser inusitado, parece muito mais um desejo de uma mudança na titularidade do poder do governo do Estado do que mesmo uma preocupação com a legalidade das coisas e com a correção dos processos no governo. Eu acho que quem quer ser governador tem que disputar a eleição para governador e ganhar. Os dois juntos no mesmo processo, como professor de Direito Constitucional, é absolutamente inusitado e eu não consigo encontrar legalidade nisso. O Brasil não tem impeachment por incompetência, o Brasil não tem recall. O Brasil só tem impeachment por crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é conduta penal. Conduta penal tem que ser individualizado. Ainda que nós cometêssemos um crime juntos, ou o mesmo crime, você teria que investigar qual a minha participação e qual a tua participação. Então, o fato de transformar isso tudo num processo só, sem individualizar as condutas, efetivamente é inusitado e eu acho que, na melhor das hipóteses, deveria separar os processos. Eu acho que primeiro a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A saída da Petrobras do Amazonas não tem nada a ver com o monopólio da distribuição de gás da Cigás. Nada a ver. A Petrobras tomou uma decisão estratégica enquanto empresa de sair de vários estados, de vender várias bacias de exploração. Não foi só no Amazonas. Se fosse só no Amazonas, você poderia dizer, é por conta da Cigás. Não. Ela decidiu vender várias bacias. O que nós precisamos estar atentos é que essa venda ela não promova descontinuidade, que ela não abandone uma plataforma de exploração para depois vender, porque daí você corre o risco de não vender ou mesmo de não ter continuidade nos empregos e na geração da riqueza que está lá. Então, é vender durante o processo de produção. Acho que esse é um cuidado. O segundo cuidado é não confundir exploração com distribuição. Nós temos, e é verdade, porque o Brasil escolheu esse modelo, um modelo de monopólio de distribuição por empresas públicas, que, na verdade, a empresa é pública a Cigás, o controle acionário dela com direito a voto é público, mas as maiores ações no que diz respeito ao ganho de capital é de uma empresa privada. A Câmara Federal ela está discutindo o novo marco regulatório do gás. E o que eu tenho ponderado é que talvez seja mais prudente
esperar o novo marco regulatório para tomar uma decisão em relação à mudança do gás aqui. Por quê? Porque a Câmara Federal legisla sob normas gerais e os estados, através das assembleias, sob normas específicas. Nós podemos correr o risco de ter uma alteração nas normas gerais que torne incompatível com a norma específica aplicada. Como a Câmara, nos próximos dias, deve votar a lei do gás, eu acho que o mais prudente era esperar a votação da Lei Nacional do Gás e já preparar um regulamento para a abertura do mercado de distribuição de gás com base no novo marco regulatório. Olha, o ex-deputado, ex-senador e ex-ministro Alfredo Nascimento iniciou o ano com uma atividade muito intensa de pré-campanha. Veio a pandemia e ele precisou se recolher para o isolamento social por responsabilidade com a saúde dele e também com a vida das pessoas do Estado. Eu vou esperar o posicionamento do Alfredo, que é o presidente estadual do meu partido. É óbvio que se ele for candidato a prefeito, eu, de alguma forma, participarei da campanha dele, foi uma pessoa sempre correta comigo, sempre leal comigo, e eu não tenho direito de um gesto de deslealdade com ele. Se ele não for candidato, muito provavelmente eu fique fora da eleição no primeiro turno, e aí no segundo turno procure ajudar quem eu enxergue que possa contribuir mais com o futuro da cidade de Manaus. Mas o que me angustia mais em relação a esse debate da prefeitura é que eu lembro que em julho do ano passado, eu já tinha um plano de governo, construindo soluções, dialogada com as pessoas, e hoje você tem, acho que quase 15 candidatos, e ninguém diz nada sobre os problemas da cidade. Isso é angustiante. Certo ou errado, eu perdi a eleição, mas eu apresentei soluções para cada um dos problemas da cidade. E me angustia muito você ter 15 candidatos e não ter ninguém dizendo o que vai fazer com o caos do sistema de transporte coletivo e trânsito da cidade de Manaus. Você ter 15 candidatos e você não ter ninguém dizendo o que vai fazer para ampliar essa pequena cobertura de rede de atenção básica de saúde na cidade de Manaus e de estratégia de saúde da família. Você ter 15 candidatos e você não ter ninguém falando como é que vai aumentar a cobertura da estrutura de saneamento básico na cidade de Manaus, que agora nós vivemos uma pandemia em que uma das causas da gravidade da pandemia, certamente, e o tempo e as pesquisas vão demonstrar isso, foi a falta de saneamento básico. Gente que não tem esgoto sanitário em casa, gente que não tem água tratada para lavar as mãos, gente que não tem um mínimo de ambiente sanitário sadio para se preservar de pandemias como essa. E parece que esses problemas não existem na cidade, porque os candidatos que se colocam até aqui são simplesmente candidatos das suas vaidades. Não, eu sou candidato porque eu sou candidato, porque eu acho. Então, eu não estou atrás de um candidato, eu estou atrás de alguém que reflita sobre os problemas da cidade de Manaus e aponte soluções para eles. Era absolutamente natural que eu fosse candidato. Eu, na eleição passada, passei para o segundo turno, tive quase 500 mil votos no segundo turno. Era natural que eu disputasse novamente a eleição. Mas eu vivo um momento, assim, primeiro, muito feliz, de muita realização pessoal da minha vida pública. Acredito que estou servindo ao Brasil, servindo ao Amazonas. Sou responsável por grandes pautas do país. Fui responsável pela reforma da Previdência, sou responsável pelo projeto de lei de regularização fundiária, que vai ser fundamental para garantir título de terra para milhares de pequenos produtores rurais e agricultores familiares aqui do Amazonas. Sou responsável pela PEC da segunda instância, que vai oferecer um poder judiciário mais célere para o povo brasileiro. E não é justo, com o Brasil, com o Amazonas, que eu abandone tudo isso por conta do desejo de uma aventura eleitoral. Antes do recesso, o ambiente era muito favorável. Quando nós decidimos, eu digo que nós chamamos à ordem o projeto da segunda instância, porque ele era um projeto que não era movido por sentimentos de justiça, ele era um projeto movido por sentimentos de vingança, né? Era quem queria prender o Lula, não, tem que mudar a lei para prender o Lula. E engraçado é que quem queria que mudasse a lei para prender o Lula, agora não quer que mude a lei para não prender o Flávio Bolsonaro. Então, para você ver, e isso é a demonstração cabal de que um bom caminho para você fazer uma lei ruim é você fazer uma lei para prejudicar ou para ajudar alguém. Uma das características da lei é que ela precisa ser impessoal. Você não pode olhar para alguém, eu vou fazer uma lei para te prejudicar, eu vou fazer uma lei para te ajudar.
Então, nós chamamos o debate à ordem, passamos a tratar a PEC da segunda instância com o objetivo de justiça e não de vingança. Ao trazer esse debate à ordem, nós tiramos o debate só da esfera penal e ampliamos para todas as esferas. Por quê? Porque o que angustia o povo brasileiro não é só a injustiça de quem comete um crime e não é preso. Também angustia o povo brasileiro quando alguém ganha uma ação trabalhista, morre e não consegue receber. Quando o empresário tem uma cobrança indevida de um imposto, vai à falência e não consegue reaver o imposto, porque a União recorre até o Supremo Tribunal Federal. Então, nós organizamos a PEC para que ela garanta celeridade para os processos em todas as esferas. Isso foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que nós estabelecemos o marco temporal de que ela terá efeitos sobre processos iniciados após a publicação dela, para que também não mude a regra do jogo no meio da partida. Você já começou um processo, aí no meio do processo muda a regra do jogo. Isso não tem cabimento. Você imagina, se você considerar que ela vai ter efeito sobre tudo, ela vai ter efeito, por exemplo, sobre precatórios, sobre causas contra o Estado. Então, você imagina, o Estado está recorrendo de um monte de ação. No meio do processo, você diz, não, todas que a segunda instância já julgou, tem que pagar agora. Isso gera um caos para todo mundo. Então, nós vamos tratar com muita responsabilidade, com muito cuidado, e eu tenho muita confiança de que nós vamos entregar ao povo brasileiro um poder judiciário mais célere, mais efetivo e que faça as pessoas resgatarem a sua confiança nas instituições. Olha lá, eu na política já vivi o céu e o inferno, né? Eu já fui aquele cara que brilhava os olhos de esperança das pessoas em 2016 e fui aquele cara em 2017, por conta do meu partido não ter me dado a legenda e ter ido para uma composição com o senador Eduardo Braga, que representava a decepção de todas as pessoas. De lá para cá, eu procurei aprender com os meus acertos, com os meus erros, com as minhas vitórias, com as minhas derrotas. Eu procurei, quando decidi ser candidato a deputado federal, procurei estudar o funcionamento da Câmara dos Deputados. Fui para Brasília antes de tomar posse, criei relação com quem eram os players fundamentais, os principais líderes da Câmara, e isso ajudou muito. E, obviamente, que tem um quê de prestígio do meu partido me prestigiou muito. Você é vice-líder? Sou o primeiro vice-líder. E tem um quê da mão de Deus também, que quis me dar a chance de reescrever a minha história. Talvez esse seja até o fator mais importante, um quê de vontade de Deus, de me dar a chance de reescrever a minha história, de mostrar que eu sou um cara que posso servir ao povo do Amazonas e ao Brasil. Não, claro que é do meu interesse, porque o presidente da Câmara é o terceiro na hierarquia do país. Presidente, vice-presidente e presidente da Câmara. Eu tenho certeza que isso seria motivo de muito orgulho para o povo do Amazonas e tenho certeza também que as demonstrações que eu dei de capacidade de diálogo com todos os setores da Câmara, de construção de consensos numa matéria tão difícil como era a reforma da Previdência, me dão tranquilidade de que eu seria capaz de guiar os destinos do órgão parlamentar maior do nosso país. Em relação à possibilidade real, nós estamos muito distantes ainda. Eu sou daqueles que entendo que a Câmara agora está dividida em 3 pedaços. Um pedaço é o Centrão, que se chama, do qual o meu partido faz parte, mas eu tenho uma posição mais independente, com o Bolsonaro agora, que representa 1/3 da Câmara, aproximadamente 200 deputados. Você tem os deputados e os partidos vinculados ao presidente Rodrigo Maia, que dá ali de 140, 150 deputados. E você tem a oposição, que tem um pouco mais de 130. Portanto, quem vai ganhar a eleição vai ser quem se juntar aqui. A oposição jamais juntar-se-á com o grupo, com o candidato do Bolsonaro. Então, a tendência é que o nome indicado pelo presidente Rodrigo Maia seja o próximo presidente da Câmara. É a leitura que eu faço. Eu tenho uma proximidade grande com ele, tenho certeza que sou um dos nomes que ele cogita, mas acho que a gente tem que esperar um pouco mais e ser muito prudente. Nível da fome diz o quanto a comida é boa na sua boca, né? Se você está com pouca fome, você diz que não gosta de farinha, tem uns que não gostam de peixe, tem uns que não gostam de feijão, deixa a fome apertar que você gosta de tudo. Então, quando o presidente estava de bucho cheio, ele não gostava do Centrão. Aí o bucho foi esvaziando, 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 agora ele está comendo Centrão e com gosto.
Mas por que eu digo isso? O presidente se fragilizou muito nos últimos tempos, né? Eu acho que essa prisão do Queiroz, o risco de envolvimento do filho dele, e os sinais para isso existem, a atitude, na minha opinião, muito firme do Supremo Tribunal Federal de coagir, de reprimir uma tentativa de ruptura institucional, e mais do que isso, os militares não terem dado eco às tentativas de arroubos autoritários dele, deixou ele muito isolado. E nesse isolamento, ele baixou a temperatura e começou a compor politicamente. Acho que isso é melhor para o Brasil, principalmente no momento de pós-crise. É muito importante que o investidor internacional olhe para o país e veja tranquilidade institucional. Instabilidade institucional é fator que afugenta investidor. Então, acho que esse momento de mais tranquilidade é bom para o Brasil, ajuda o Brasil a sair dessa pandemia, dá um outro olhar do investidor nacional e internacional para o futuro da economia do nosso país, e eu espero que esse seja o tom daqui em diante. Olha lá, eu fui vice do senador Eduardo Braga por uma questão conjuntural, uma eleição suplementar, que eu não tinha legenda para concorrer, que eu não podia ficar de fora, e que eu enxerguei naquele momento ele como capaz de construir aquela transição naquele momento, e que eu podia dar a minha parcela de contribuição. O senador Eduardo Braga foi absolutamente correto comigo durante a campanha inteira, e eu com ele. Mas do final da campanha em diante, nós não tivemos mais identidade política. Tenho respeito por ele, reconheço a liderança que ele exerce no Senado, principalmente hoje, que ele é líder do MDB, que é o maior partido do Senado, mas não temos hoje um diálogo político, uma construção política conjunta, não. É boa, fraterna, eu torço para que o Wilson dê certo. O Wilson, na eleição de 2016, quando eu precisei, por conta de alianças, trocar ele da vice para colocar o Josué Neto, ele teve uma atitude muito leal comigo, porque ele continuou na campanha inteira, como se nada tivesse acontecido, caminhou comigo todos os dias. É muito fácil agora, eu não o apoiei para o governo, fiz campanha em outra chapa, fiz vídeo dizendo que achava que ele não estava preparado para o cargo. Né? Acho que acertou? Eu acho que muitas das dificuldades que ele vive hoje é fruto dessa falta de experiência. É óbvio, você nunca geriu nada, nunca geriu uma empresa, nunca geriu um órgão público, e de repente você sai de um programa de TV, onde você tem solução para tudo, porque você não tem responsabilidade de executar a sua solução, e de repente senta numa cadeira para cuidar da vida de 4 milhões de pessoas e gerir um orçamento de 16 bilhões de reais, é óbvio que não tem ninguém que esteja preparado para isso de um momento para outro. Então, acho que o governador Wilson vive as agruras dessa dificuldade de inexperiência, e eu torço para que dê certo. Não vai vir de mim uma trama contra o Wilson. Pelo contrário, o que eu posso ajudar no exercício da minha atividade parlamentar, eu ajudo. Toda vez que ele me pede alguma colaboração, pede da bancada, precisa de alguma articulação na Câmara dos Deputados, eu sempre procuro contribuir, porque dar certo ou dar errado tem a ver com a vida das pessoas. Quem torce para o governador ser um desastre, torce para o povo sofrer até acabar o mandato do governador, até ele ser cassado. Eu, no que depender de mim, eu não quero que o povo do Amazonas sofra nem um dia. Então, a minha postura vai ser de ajudar. A Assembleia cumpre o seu papel de fiscalizar, o papel é dela, não é da Câmara dos Deputados. E eu cumpro o papel de ajudar institucionalmente o governo do Estado do Amazonas. Ajudo o Wilson como ajudaria quem quer que fosse o governador. E torço verdadeiramente para que ele supere essa crise e as coisas deem certo. Se houver qualquer desvio de conduta no governo dele, que quem for o responsável seja punido.